Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Yo soy Daniel, maestro de lengua española. Sean bienvenidos a la clase de español. En la clase de hoy nosotros vamos a hablar acerca de los pronombres complementos. Entonces yo pregunto a usted, ¿usted sabe lo que es un pronombre? ¿Cuál es su función? ¿Cómo se utiliza? ¿Cuáles son los objetos, directo, indirecto? ¿Cómo se utilizan las oraciones, los periodos, las frases? Entonces, si usted no conoce, vamos a conocer en la clase de hoy y aprender juntos, ¿ya? ¿Vale? Então, galera, eu dividi essa aula, né? Na verdade eu deixei ela um pouco mais sucinta, é um conteúdo um pouco rebuscado ele trata de uma parte da gramática, né? Que faz parte da morfossintaxe da língua. Na língua portuguesa você estuda isso em morfossintaxe. Na verdade, primeiro você conhece as estruturas morfológicas, que são as classes gramaticais. Depois que você começa a identificar e sabe identificar as classes gramaticais dentro das frases, dos períodos e das orações, você aprende como relacionar e como essas classes gramaticais desempenham distintas funções, que são chamadas funções sintáticas, que fazem parte da morfossintaxe. Porém, dentro da língua espanhola, não é muito diferente. Eu costumo dizer, se você tem uma boa base da língua portuguesa, entende as estruturas gramaticais, as relações semânticas, sintáticas, você consegue fazer isso tranquilamente na língua espanhola, porque é mais fácil até na língua espanhola você fazer isso. Porque o espanhol, diferentemente do português, não tem todas as pontuações, os acentos e toda essa questão que envolve as regras de concordância, de regência da língua portuguesa. É mais tranquilo na língua espanhola. Então, se você tem uma boa base de língua portuguesa, não vai ficar muito tranquilo isso para você na língua espanhola. Então, vamos lá. Vamos entender primeiro, galera, que o pronome é uma classe que ela pode substituir, né, o nome. Se utiliza ela como recurso de substituição, para você não ficar utilizando os pronomes pessoais, né, o eu, tu, você, no caso do espanhol, yo, usted, ele ou ellas, de forma constante no texto, de forma repetitiva. Então, vocês têm que ter ali algum recurso, os elementos de escrita, ou seja, os elementos de substituição. Então, os pronomes são esses recursos que você utiliza substituindo ali, para a coisa não ficar repetitiva, tá bom? Bem tranquila essa parte. Então, vou colocar aqui um primeiro exemplo para vocês, bem tranquilo, tá, galera? Temos aqui a figura, né, da mulher que compra um presente. Então, vamos colocar aí o presente do indicativo. Ele compra um regalo, ou seja, ela compra um presente. Ok, até aí. Então, ela compra um presente, galera, isso é um discurso direto. Ou seja, eu tenho um sujeito, ela, eu tenho um verbo, né, e tenho um complemento do verbo. Pronto, isso é o discurso direto, ou seja, é sujeito, né, verbo mais o complemento do verbo, que é o complemento verbal. Esse complemento verbal, no caso aqui, a gente chama ele de objeto direto, tá bom? Por que objeto direto? Porque quando eu vou analisar o verbo aqui, ó, quem compra, compra algo. Então eu pergunto para o verbo, o que? O que? O que comprou? O que ela comprou? Então, quando eu consigo perguntar o que ela comprou, a minha resposta vai ser um objeto direto, ou seja, comprou um presente. Então, esse regalo aqui é um objeto direto, ou seja, objeto direto, tá bom? E ele vai ser um complemento verbal, porque ele completa ali o sentido do verbo, né? Porque se eu disser só ela compra, mas compra o quê? Fica sem sentido, não fica? Fica faltando algo ali, fica faltando informação. Então, é por isso que esse verbo comprar, ele pede um complemento, porque ele por si só não dá o sentido todo. Tá bom? Agora vamos para o segundo exemplo aqui, ó. Aí nós temos a substituição, né? Aqui nós já temos a substituição dos pronomes aqui, tá bom? Deixa eu só apagar, para não poluir aqui nosso segundo exemplo. Então, vamos lá. Nós temos um lê, compra um regalo. Então, observemos que nessa segunda oração,
né? Nós não temos mais aí a questão, né, para quem o direcionamento, para quem é comprado esse presente, porque na primeira nós temos, ela compra um presente, só que aqui ele não diz para quem foi o presente. Nós não temos a figura do terceiro aí. Na segunda imagem nós temos a mulher e o homem, ou seja, ela compra um presente para ele, mas aqui não tem a preposição para. Então esse lê, ele substitui aqui a pessoa, o ele, né? Então esse lê é um pronome complemento direto. Por quê? Porque ele complementa o sentido aqui da ação, tá? Direto não, galera, perdão. Indireto, porque o direto é um regalo, é o presente, tá bom? E ele é um indireto, porque quem compra, compra algo a alguém. Comprou o quê? Comprou um presente. Comprou para quem? Opa, aí comprou para ele, tá bom? Lá quando vocês estiverem estudando transitividade verbal, vocês vão ver que por conta disso esse verbo comprar é um verbo transitivo, direto e indireto, porque ele pede, nessa situação aqui, ele está pedindo dois complementos, um direto e um indireto. Professor, que coisa difícil, não entendi nada. Vamos continuar, né, galera? É com paciência, a gente vai usar mais exemplos aqui. Então, como eu disse anteriormente, ó, nós temos o complemento, né, direto e o complemento indireto. Aí aqui, ó, verbo levar. Levar, né? O leva, ele tem vários sentidos, o leva, né? É um sentido de conter, é um sentido de levar, tá bom? É um sentido de ter também, depende do contexto e utilizar também. Por exemplo, leva gafas. El tico leva gafas, ou seja, ele utiliza óculos. Então, esse levar também pode ter o sentido de utilizar, né? No sentido de acessórios, tá bom? E de vestimentas. Então, leva, utiliza, ou leva, ou entrega, ou leva, né? Nesse sentido aqui, desse contexto, ó, é levar um presente. Então, é levar mesmo, é no sentido de entregar. Então, quem leva algo. Leva o quê, professor? Leva um presente, um regalo. Então, por isso que é direto. Agora, leva para quem? Ou a quem leva esse presente? A la abuela. Então, la abuela é um complemento indireto, né? Porque é a pessoa a quem se entrega o presente. Mesma situação aqui, dois aqui, né? Comprei, quem compra algo. Comprei o quê? Lembra? Se eu perguntar o quê, vem um objeto direto. Comprei o quê? Um bocadilho, que é um lanche. Tá, mas comprou um bocadilho. Comprou um bocadilho para quem? Para ti. Então, aqui, para ti, complemento direto. Direto e indireto. Todo tempo assim. Professor, ainda não entendi nada. Vamos continuar aqui que você vai entender. Aí nós temos um exemplo mais amplo, porque aqui nós temos quais são, né, os complementos diretos e os indiretos que substituem o nome. Porque aqui, ó, professor, até agora estava tranquilo, Cid comprou. Quem compra, compra algo. Comprou o quê? Comprou uma gorra. Então, professor, se eu puder perguntar o quê, eu já sei que o que vem depois é um objeto direto. É isso aí? É isso aí. Porém, agora, a coisa complicou um pouco mais, porque, na verdade, e se eu quiser substituir esse substantivo gorra, que é o chapéu, uma gorra, por um pronome complemento? Eu posso? Para ficar mais chique, mais bonito? Sim. Qual deles vai ser? Aí aqui nós temos a tabela dos pronomes complemento direto, ó. Temos o lo, o lá, o los, o las. Professor, isso parece com os artigos, né? Que a gente estuda lá nos artículos, que é o ele, o lá, o los e o las. Parece. É por isso que você tem de ter cuidado. Porque aqui não temos a classe artigo, e sim os pronomes complementos diretos, que substituem nomes, ou seja, substituem substantivos. Professor, então eu tenho que analisar aqui o substantivo, né? Exatamente, aqui, ó, o substantivo. Gorra está no singular ou está no plural? Singular. Então já não pode ser lois e nem pode ser lais, porque lois é plural e lais também. O lo é masculino e o lá é feminino. Gorra é una, ou seja, tem as marcas do feminino. Então é lá, correto. Então se eu quisesse substituir aqui, eu poderia substituir pelo lá. Ficaria correto? Sim. Então poderia ser, Cid comprou-la para mim.
Comprou lá quem? Agora. Entendeu? Ah, professor, e o pronome indireto? São esses da direita? Sim. Então, aqui nós temos, né, quais são eles, ó. Para mim, para ti, para ele. Para quem foi a gorra? Para mim, olha aqui, ó, tá na primeira. Então, quem é que substitui para mim? O me. Então, o me fica aqui. Então, quer dizer que eu poderia dizer Cid comprou-la-me. Olha, poderia dizer sim. Ah, professor, mas ficaria desse jeito? Não, galera. Na língua espanhola aqui complica um pouco mais, porque para traduzir isso aqui para o discurso indireto, esse me aqui, agora eu vou complicar um pouco mais, viu? O negócio aqui vai ficar difícil. Esse me e esse lá estão corretos. Porém, a ordem deles dentro da língua espanhola teria que ser aqui, ó. O me vem para cá e o lá vai para cá, quando vai converter. Aí ficaria assim, Cid comprou-me lá. Aí estaria correta. Nossa, professor, até é difícil até de falar. Galera, realmente essa questão de transformar o discurso direto em indireto na língua espanhola é um pouco complicada por conta dessas inversões sintáticas. Ou seja, o que está no fim vem para o meio, o que está no meio vem para o começo, né? Tem toda essa inversão, porque para dar aquela questão sonorizada, né? Uma estilística sonora aí da língua espanhola. Vamos continuar aqui. A aula não está fácil, né, galera? A aula não está fácil, realmente é um tema bastante complicado esse. Mas a gente vai tentando aqui desenvolver, tá bom? Quando ele vê, aí tem mais a questão aqui, olha só, tem sempre as exceções, na língua portuguesa, na língua espanhola não poderia ser diferente. Quando el verbo va en imperativo, afirmativo, infinitivo o gerúndio, los pronombres de complemento directo e indirecto van después del verbo e se conviertem em uma sola palavra. Aqui, ó. Isso quer dizer, galera, deixa eu voltar no exemplo anterior aqui, ó. Quando eu transcrevi isso aqui, lembra, eu coloquei, né, ó, Cid comprou me lá. Observe que aqui está separado, ó. O me aqui está separado do lá, não está junto. Cid comprou me lá. Agora, quando eu tenho um verbo imperativo, ó, aqui, ó, observe que o me e o lo, que são as palavras que substituem, eles vão junto. Mas vamos entender aqui primeiro o contexto, ó. Compra este juguete para mim. Isso aqui é uma ordem, galera. Por isso que eu chamo esse verbo de imperativo. Compra. Compra este brinquedo para mim. Aquele menino birrão, que a mãe diz, meu filho, não quero comprar não. Compra, compra. Ele está mandando praticamente ali, eu quero que compre. Então, esse é o imperativo. É uma ordem, é uma sugestão, né? Ou um direcionamento. Mas no caso aqui, uma ordem. Compra este joguete, compra esse brinquedo para mim. Então, esse compra, ele está no imperativo. E é isso com a exceção da regra diz, ó, que os verbos no imperativo, afirmativo, que é o caso desse verbo aqui, né? O afirmativo é o compra, tá bom? Compra. Então, ele está no imperativo afirmativo. Este joguete é este brinquedo. Então, quem compra, compra algo. Compra o quê? Lembra, se eu puder perguntar o quê, se trata de um complemento direto. Então, por isso que este joguete, este brinquedo, é um complemento direto. Agora, compra para quem? Para mim. Aí aqui nós temos o complemento indireto. Tá, ok. Aqui já identificamos quem é direto e quem é indireto. Agora, para colocar os pronomes complementos, substituindo aí a oração, né? Observe que o joguete virou lo por quê, professor? Aí é só voltar nessa tabelinha aqui, galera. Aqui, ó. Virou lo porque é masculino, né? Virou lo porque é masculino. Então, por isso que ele virou lo. Ó. A tabelinha aqui diz que as palavras masculinas, quando vão ser substituídas no singular, tem que ser o lo. Então, por isso que o joguete masculino virou lo aqui. E o me, porque é para mim. Voltando na tabela aqui, ó, para mim, ó, é o me. Se fosse para ti, seria te. E assim sucessivamente. Então, por isso que ele virou aqui o me, tá bom? E aí, o que é que a regra diz? Que quando... Ah, professor, se eu fosse escrever, ficaria assim, né? Compra-me-lo. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Porque a intérprete aqui, isso. Aí, pronto. Pois é. Compra-me-lo. Aí a regra diz isso, que não se pode escrever assim. Na verdade, tem que se juntar. Então, é palavra única. Tá, galera? Palavra única.
Aí só o detalhe aqui, galera, esse acento aqui, na verdade é aqui, tá bom? Aí, só corrigindo. Pronto. Aí temos alguns outros exemplos, né? Substituindo o discurso direto pelo indireto. Ó. Andrés comprou o quê? Comprou um vestido. A sua madre, um vestido é o objeto direto e substitui pelo lo, que porque está no singular e é masculino. E a sua madre é para quem ele comprou o vestido, substitui pelo feminino. Então fica Andrés comprou lolê, né? Ou quando a gente vai, né, fazer a escrita correta, fica lelô, porque já vimos anteriormente que o lê vem para cá e o lo vai para lá. Então fica comprou lelô, tá bom? Ou você substituindo só um dos elementos, por exemplo, só o vestido, fica lo comprou. Ou substituindo só a figura da mãe, fica Andrés lhe comprou a ela, tá bom? Então é isso, galera. Finalizamos aqui a nossa aula, né, para não ficar tão extensa, ainda temos a atividade, mas já digo de antemão, recomece essa aula, faça exercícios complementares, porque não é um assunto tão simples, até porque na língua portuguesa não é fácil, né, quiçá na língua espanhola. Pantalla em la tela. Então temos aí, temos que preencher aí a lacuna com o pronome substituto aí correto. Pido una firma em la parte inferior del documento, senhor Ramírez. Então, o verbo aqui é o verbo pedir. Quem pede, pede algo e pede a alguém. Pede a quem? Ao senhor Ramírez. Então, nós já temos o objeto indireto. Então, o que eu preciso aí é de um objeto direto. Então, nós já sabemos aí que alguns pronomes não substituem o pronome pessoal, né? Ou seja, o los, né, não pode ser encaixado. Então, nós temos que substituir o senhor Ramírez. Então, você pede a quem? A ele. Então, ele é quem? É singular. Então, é le pido, né? Le pido una firma en la parte inferior del documento. Aqui, a Adela, quem gosta algo, né? Le gusta algo. Então aqui gusta o quê? Los exercícios físicos, mas le gusta quem? Le gusta a Adela, ou seja, nós temos um recurso aqui para substituir o nome. Então, le gusta a Adela, singular feminino. Continuação. Aqui, donde se mete tu hermano? Que hace mucho tempo que não veio. Faltou a palavra tempo aqui, né, galera? Mas senão fica sem sentido. Que hace mucho tempo que no... Agora, no que? Quem vê, aqui, ó, o verbo, ó, B, ó, quem vê alguém, nesse sentido aqui. Pode ver algo também, né? Eu vi uma assombração, eu vi algo, mas eu posso ver a alguém. Então, aqui, que no lo veo, vejo a ele. Por quê? Porque hermano é o substantivo aqui que tem que ser substituído, ó. Na vírgula aqui, encerra a primeira oração. Aqui encerra a primeira oração. Tanto é que nós temos uma conjunção aqui que inicia um período de subordinação aqui, né? Dentro da língua portuguesa, aqui seria uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. Mas aqui nós temos, dentro da língua espanhola, substitui o nome hermano por um pronome complemento que é o lo veo. Então é isso, galerinha. Finalizamos aqui mais uma aula. Não esgote aqui somente nesse exercício. Faça os exercícios complementares, acesse os links, responda atividades, as plataformas interativas, Duolingo, o Blá Blá e outras plataformas digitais. Hasta luego!